E vamos de revisão de patologia intestinal. A gente começou falando das patologias congênitas, entre elas o divertículo de Meckel, que é aquela involução do ducto vitelínico que não ocorre e daí faz literalmente um divertículo, uma projeção digitiforme da parede do intestino e geralmente mais ou menos a 60 centímetros da válvula iliocecal, mais comum em homens e geralmente quando dá sintoma, frequentemente é mais até os 2 anos de idade. Está aí a aparência dele. E ele pode ser um divertículo de parede inteira, como pode ter também pedaços ectópicos, já que é uma má formação embrionária de parede de parênquima do pâncreas ou do estômago. E aí a gente chegou na doença de Hirschsprung e eu comentei sobre essa doença que o que a gente tem que ter muito na cabeça é que o cólon que dilata, que essa doença provoca espasmos na parte do intestino que está doente, que não tem as chamadas células ganglionares, e que a parte que dilata é a parte que, na verdade, está sadia. Aqui faz espasmos irregulares, e aí o que vai dilatar é justamente a parte que está sadia. Isso acontece por uma migração anormal, né? A migração normal das células da crista neural do seco para o reto é interrompida, ou a morte prematura das células ganglionares. E daí você tem um segmento intestinal distal sem esses plexos, o submucoso de Meissner e o miantérico de Auerbach. E aí você tem ausência de células ganglionares nesses locais. O reto está sempre afetado, mas o comprimento do resto vai variar. E aí, gente, você pode ter uma região, a região que não tem gânglio, ela pode estar normal, ligeiramente contraída. Acho que eu vi na vida, eu acho que a maior parte era normal, tá? E aí a dilatação vai ser justamente o cólon proximal normalmente inervado, certo? Tá aí o megacólon, como ele se apresenta, aí uma foto de cirurgia que até eu falei para vocês que eu nunca tinha visto, só vi peça fixada. Tá aí outra foto, tá aqui a parte do cólon normal. Então aqui as células ganglionares, as ditas células ganglionares e o tecido, os nervos, né, da submucosa. Já se você tiver Hirschsprung no segmento afetado, você procura a célula ganglionar e você não acha. Você só vai achar os nervos. Bom, obstrução intestinal ela pode vir de muitas coisas. Ela pode vir de uma hérnia que encarcera e aí pode dar uma volta e aí pode infectar e dar obstrução, enfim. Ela pode vir de aderências que principalmente ocorrem devido a processos inflamatórios ou cirurgias anteriores, infecções anteriores. Ela pode vir da intuscepção, que é literalmente essa foto que você está vendo aqui. Um pedaço do intestino pequeno, do intestino delgado, desculpa a tradução literal, vai invaginar para dentro de um pedaço do intestino grosso. Os volvos, né, que são essas torções do sigmoide. E aí a gente também pode ter obstrução por tumores, né, quase que obviamente, pela doença inflamatória intestinal e pelo infarto do intestino, que vai ocorrer, como em qualquer outro órgão, vai ocorrer principalmente por obstrução vascular, do plexo mesentérico, no caso. As manifestações clínicas de obstrução são, é igual aquela história da insuficiência cardíaca, né? Obstruiu aqui em cima, o efeito vai ser para trás. Então, você vai ter vômito, você vai ter distensão abdominal, porque vai ficar tudo preso ali, não passa, e a constipação, na verdade, é porque não chega fezes até o final.
A doença celíaca, que é o SPRU não tropical, enteropatia sensível ao glúten, eu expliquei que, na verdade, o problema é a gliadina, né? E é uma enteropatia mediada por imunologicamente. Na microscopia, normalmente vai se fazer biópsia da segunda porção do duodeno, tá? Você vai ter um número aumentado de linfócitos TCD8, daí a associação dela, às vezes, com linfoma, e principalmente T, obviamente, e também a gente vai ter atrofia de vilosidades. Eu falei para vocês que tem até uma classificação de MASH, que eu não vou cobrar e tal, mas está ilustrada num slide a seguir. Você tem também a hiperplasia das criptas. E está aí aquilo que a gente acabou de falar da atrofia das vilosidades, que ela vai evoluindo à medida que os anos vão passando, se o paciente, obviamente, não evitar os gatilhos, os chamados gatilhos. Tem 2 picos etários, de 6 a 2 meses, 30 a 60 anos. Principalmente, você vai ter um paciente com diarreia. E dessa absorção vem o restante dos sintomas. Bom, as colites infecciosas, a gente destacou a enterocolite pseudomembranosa pelo Clostridium difficile. Ela está associada ao uso excessivo de antibióticos que destrói a flora comum, certo? E aí você vai ter o rompimento das toxinas. As toxinas liberadas pelo Clostridium, elas acabam por provocar eventos químicos que vão acabar por causar o rompimento do citoesqueleto epitelial, perda da barreira e apoptose. E aí você tem a formação das chamadas pseudomembranas, como está ilustrado aqui, e na microscopia a gente tem uma erupção, aquele padrão lembrando a erupção vulcânica, né? Que os neutrófilos, eles parecem extravasar de dentro de uma cripta intestinal, tal qual a lava dos vulcões. Outras coisas que contribuem, idade avançada, hospitalização e imunossupressão. A clínica é uma clínica de desabsorção, diarreia, desidratação, febre e, em casos mais graves, leucocitose. Agora a gente vem aqui para uma parte importantíssima dessa revisão, que é a doença inflamatória intestinal. E eu expliquei para vocês que a gente tem 2 distúrbios. A colite ulcerativa, antigamente chamada de retocolite ulcerativa, ainda chamada de retocolite ulcerativa, e a doença de Crohn. E é exatamente isso aqui que vocês têm que ter em mente. Esse desenho aqui é perfeito e ele sintetiza muito do que vocês têm que saber. A doença de Crohn faz lesões salteadas. A gente comentou que antigamente o único jeito que a gente tinha que os médicos, né, tinham de ver isso aqui era em exames radiológicos onde se detectava o chamado aspecto de pedra de calçamento. Quando a gente já tinha muitas partes acometidas, eles faziam essa coisa de lesão, essa coisa de cólon doente, cólon sadio, cólon doente, cólon sadio, cólon doente, cólon sadio, ia fazendo um aspecto de pedra de calçamento. Já na colite ulcerativa, você tem um envolvimento ascendente, que começa no reto e é contínuo. Na colite de Crohn, continuando nesse desenho, você tem a formação de uma inflamação que é a chamada inflamação transmural, ou seja, ela pega a parede inteira do cólon, ou do cólon não, de onde ela estiver acometendo, porque na verdade a doença de Crohn acomete da boca até o ânus. Você tem as fissuras e você tem ulcerações. Também tem ulcerações na retocolite ulcerativa, ou ela não se chamaria ulcerativa, tem formação de pseudopólipos. Eu comentei também umas outras características. Os sintomas da doença de Crohn são sintomas que têm a ver com uma doença desabsortiva. Bom, a doença de Crohn, como eu já comentei, vai da boca ao ânus, mas mais comumente você tem o ilho terminal na hora da apresentação, a válvula ileocecal e o septo, certo? São áreas múltiplas, separadas por áreas sãs, e que isso ajuda muito
na diferenciação com a colite ulcerativa. A lesão inicial de uma doença de Crohn é a úlcera aftosa, e aí você pode ter lesões progredindo e múltiplas lesões se fundindo e fazendo úlceras alongadas. Você pode ter a perda da textura mais adiante, né, da mucosa, e você tem uma doença, e você tem uma mucosa entremeada, resultando na história da pedra de calçamento. O tecido doente ele é deprimido abaixo do nível da mucosa normal. Frequentemente a gente tem fissuras, a gente tem uma parede espaçada e de aspecto borrachudo, e tá aí um raio-x, como eu mostrei para vocês. De novo, o aspecto das fissuras e das úlceras também lineares, acredito eu aqui, o aspecto em paralelepípedo, os segmentos que estão estenosados, assim como lá no megacólon, você tem o segmento estreitado provocando a dilatação de quem está em cima, isso acontece também na doença de Crohn. E a gente tem o aspecto da gordura trepadeira, que é isso aqui, ó. A gordura mesentérica, quando a doença transmural está muito extensa, ela vai se estendendo ao redor da superfície serosa. Tá aí a foto. Olha as úlceras aqui, eu vou destacar além da gordura aqui, as úlceras, olha, alongadas. Aqui provavelmente já formando uma fístula, embora na legenda dessa foto de onde eu peguei não tinha. Essa foto é do Robbins, e aí a gente tem aqui a estenose do delgado. Na B, ele ilustrou as úlceras. Na C, perfuração com serosite, você vê que já tem pontos aqui de pus, certo? E no D, a gordura residual, que eu não achei. Essa foto aqui, na verdade, tá um pouco difícil da gente compreender. Aspectos microscópicos. A gente pode ter metaplasia de glândulas pilóricas, a gente tem atrofia da mucosa, como em todo o processo inflamatório prolongado a gente pode ter. E eu comentei para vocês que o que a gente realmente quer achar é isso aqui, ó. É o granuloma não caseoso. Ele é um marco da doença de Crohn. Infelizmente, só tem mais ou menos 35% dos casos. É o sonho da gente quando a gente encontra, porque a gente pode carimbar como doença de Crohn. E pode estar em áreas de doença ativa, em regiões não envolvidas, porque a gente sabe que o granuloma representa uma inflamação crônica. E nos linfonodos mesentéricos também pode encontrar. E tá aí a inflamação transmural da doença de Crohn e a formação de granuloma também. O granuloma em melhor detalhe aqui do que estava antes, tá aqui, ó, um agregado. Note que não tem nada de necrose caseosa, né, gente? Necrose caseosa é coisa lá da tuberculose. Aliás, a tuberculose intestinal, ela é distinta exatamente pelas formações de granuloma com necrose caseosa. Aqui você não vai ter, você vai ter agregados de macrófagos. Bom, a clínica, ela tem a ver com os períodos de remissão e os períodos de abdômen inflamado. Na verdade, inflamado ele vai estar quase sempre. Atualmente, o uso de biológicos está ajudando muito essa doença. A retocolite ulcerativa, como eu falei, é uma doença, é uma inflamação ascendente que começa no reto e vai se estendendo para envolver uma parte ou até todo o cólon. Eu já vi todo o cólon envolvido. A doença do cólon inteiro é a pancolite. Então, o que você vai ver? Você vai ver uma mucosa granular ou você vai ter úlceras de base larga. Não é que ele não faça úlceras alongadas como no Crohn, mas geralmente elas não ficam serpentiformes, tá? Elas não são do jeitinho que a gente vê no Crohn. Você pode ter ilhas de regeneração, não é que nem no Crohn, que você tem áreas de mucosa sã, de parede sã com áreas de parede comprometida. A doença crônica, como toda inflamação crônica em superfície mucosa, pode levar à atrofia da mucosa.
não temos aí um espessamento mural significativo na doença, na retocolite, certo? E se você tiver um dano na muscular própria que perturbe a função neuromuscular, você pode sim ter o megacólon tóxico, diferente lá daquele megacólon do Hirschsprung. E aí você tem um risco significativo de perfuração, não pela formação de fístula, e sim pela fraqueza da parede. Pode ver que aqui, ó, a gente está vendo uma colectomia total de paciente de RCU, você pode ver que está tudo inflamado. Aqui a mucosa está mais granular e tal. Já aqui, você tem uma demarcação nítida da área sã e da área doente, certo? Você tem também a formação de pólipos inflamatórios, eu não sei se mencionei isso antes. Tá aqui de novo os pseudopólipos da retocolite ulcerativa. Não mencionei antes também, mas a gente também vê muito tecido linfóide em retocolite ulcerativa. Na microscopia, você não tem granuloma de novo, tá? Você tem infiltrado inflamatório, abscessos de cripta, que você também pode ter em Crohn, tá? E metaplasia epitelial pseudopilórica também pode aparecer. Mas, geralmente, esse processo inflamatório, ele geralmente está na mucosa e na submucosa. Tá aí eu acho que é um microabscesso de cripta aqui no cantinho. Então, aqui os polimorfos nucleares, os neutrófilos, né? Eles estão aqui permeando e chegando na luz da glândula. Em mais detalhe, olha aqui, ele tá aqui, ó. Ele aqui já até destruiu um pedaço aqui da glândula, já rompeu. De novo, a gente tem aqui, aí a inflamação aqui já está indo para a luz, aqui está ulcerado, olha aqui, a gente não vê mucosa, a gente está fazendo ulcerações superficiais e aqui já faz uma ulceração mais extensa, você faz úlcera de cripta aqui, tecido linfóide, como eu falei para vocês, costuma ser mais abundante na retocolite, e a gente chega na doença diverticular, que o que é? São projeções saculares da parede, certo? E normalmente elas não são investidas por todas as 3 camadas, raras em pessoas com menos de 30 anos. Geralmente, eles são múltiplos e isso é conhecido como doença diverticular ou diverticulose. E aí, quando ele inflama, ele se chama diverticulite. E isso é relacionado à estase aí do conteúdo fecal e à perfuração. Tá aí uma figura de um segmento intestinal lotado de divertículos, né? Cada bolinha dessa é um divertículo. Aqui, a vista endoscópica, vocês imaginam que o gastroenterologista, quando ele passa por aqui, ele não sabe nem o que faz, né? E aqui, ó, a vista por fora. Acredito que essa daqui já teve, não me lembro mais, gente, mas esse aspecto aqui dessa serosa já é de uma serose inflamada, tá? Então, provavelmente em algum lugar aqui houve uma perfuração. E aí os pólipos, o que é importante a gente falar? A gente tem pólipos hiperplásicos, amartomatosos, pólipos inflamatórios e a gente tem os adenomas. Os adenomas vão ter mais destaque porque eles podem ser tubulares, tubulovilosos ou vilosos, mas o importante deles é que eles podem desenvolver displasia, que depois se transforma em carcinoma, em alguns casos, e a gente falou disso, todo mundo que tem pólipo vai ter câncer? Não! Mas isso é considerado um fator predisponente para adenocarcinoma do cólon. E assim, a gente encerra essa revisão.